E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo estarei dando início a uma série de vídeos falando sobre o Solid, né? Que são os 5 conceitos de programação, né? E boa arquitetura de software e C Sharp avançado, tá? Hoje, pessoal, a gente vai estar dando início aí no primeiro vídeo abordando o primeiro conceito, né? Que é o conceito SRP. Para quem está chegando de paraquedas aqui e não sabe muita coisa sobre o Solid, está pesquisando agora e ele deu de cara com o meu vídeo, resumidamente, pessoal, a gente tem aqui, né, o Solid e imagine que a gente tem cada letra aqui, olha só, o Solid, cada letra é um conceito, tá? Então hoje a gente vai abordar o princípio da responsabilidade única, tá? Que é o nosso SRP, tá? Conceito SRP, que é o S lá do Solid, tá bom? E qual que é o conceito aqui do SRP? Na Unity, pessoal, é muito comum, né, a gente criar ali um script player, né, que faz de tudo no nosso jogo, né? Por exemplo, a gente faz um script que move o personagem, que atira, que toca o som de pulo, de tiro e etc, né, que faz o gerenciamento de vida do personagem, que lê os inputs do teclado, do joystick, do touch do celular e afins, né? Isso é uma classe Deus, tá? Isso é chamado de classe Deus. Por que é chamado de classe Deus? Porque ela tem muitas responsabilidades, né? Tem várias funções acopladas no mesmo script, tá? E o SRP diz que devemos quebrar, né, essas responsabilidades em componentes menores e especializados. Ou seja, para a gente conseguir aplicar o conceito SRP com eficácia aqui nessa parte do script aqui, nessa programação do player.cs, por exemplo, a gente precisaria criar aí cada componente com a sua determinada responsabilidade, tá? Que é aí onde entra, né, o nosso conceito, né, que é de princípio da responsabilidade única, tá bom? Então a gente teria um script ali que faz a movimentação do nosso personagem, teria um outro script que faz o sistema de tiro do personagem, também outro script que faz o sistema de toque de som, o que gerencia a vida e que o lê os inputs do teclado, do joystick, etc. Tá? Então a gente precisaria ali fazer uma divisão, né, quebrar essas responsabilidades em componentes menores e especializados, tá bom? Eu fiz aqui uma mensagem aqui bem importante para vocês, que diz o seguinte, né? Uma classe, pessoal, ela deve ter apenas um motivo para mudar, né? Se você precisar mexer no script de movimento do player, porque o som do pulo mudou, o SRP foi quebrado, tá? Você acabou de quebrar o seu SRP, tá? O seu, o seu conceito de responsabilidade única, tá? Você quebrou ele, tá bom? Por que isso acontece? Porque olha só, quando a gente trabalha com SRP, né, com Solid e, e princípios de responsabilidade única, a ideia, né, é que quando a gente mexa num script, a gente não precise mexer em outro script, tá? Se isso acontecer, né, como diz aqui, olha só, se a gente precisar mexer no script de movimento do player, porque a gente mudou o som de pulo, a gente quebrou esse RP. Então isso não é interessante. A gente precisa fazer essa divisão, né, independente. Cada script funciona de forma independente, tá? Sem a necessidade de mexer no outro, né? Se eu conseguir mudar o som do personagem, o pulo do personagem, e eu não precisar mexer no script de movimento do player, aí o nosso SRP foi mantido, beleza? Eu criei essa classe aqui para mostrar para vocês um exemplo, com um exemplo de código ruim que viola o nosso SRP, né? Que é o nosso princípio da responsabilidade única, tá? Ele tem esse nome aqui, é o Single Responsibility Principle, mas eu acho mais complexo de vocês lembrarem disso daí. Mas enfim, a gente tem esse script aqui, né, que viola o nosso SRP. E por que que ele viola o nosso SRP? Vamos entender aqui, passo a passo, por que que isso aqui não se encaixa, né, nesse conceito do Solid, né?
Porque a gente tem três, pessoal, a gente tem três responsabilidades distintas, tá? A gente tem a responsabilidade de lógica de input, a gente tem aqui a responsabilidade de lógica de movimento e a gente tem a responsabilidade de lógica de vida do personagem. Então a gente tem três responsabilidades distintas, tá? E isso aqui não se enquadra no nosso SRP, porque em algum momento que você for mexer em parte do script aqui, você vai precisar fazer manutenção em outros lugares. Então, isso não se enquadra no SRP, tá? Na questão de responsabilidade única. Então, para a gente resolver isso, a gente precisaria criar um script para cada uma dessas responsabilidades e aí sim a gente estaria aplicando o conceito de SRP, beleza? Aqui embaixo, olha só, o exemplo de código bom, seguindo SRP, a gente criaria ali uma player input, né, para detectar apenas as teclas que enviam, né, informações para outros scripts. A gente precisaria ter também um player movement, que apenas recebe os valores e move o personagem, por exemplo, e a gente teria também ali um health, né, que gerencia apenas a vida e o dano do personagem. Então, dessa forma, a gente estaria aplicando aqui, né, o SRP, o conceito de responsabilidade única. Lembrem-se disso. Sempre que vocês forem criar um projeto na Unity, né, e vocês quiserem aplicar o conceito de responsabilidade única do Solid, vocês têm que pensar dessa forma, né? Como que eu posso deixar, né, menor esse projeto, né? Particionar, né, esses componentes de uma forma que fique mais claro, mais tangível, mais funcional e que cada um deles tenha a sua responsabilidade única, tá? Por exemplo, a gente tem o player input, que se fosse, no caso ali, a captura do teclado. A gente capturaria as informações do nosso teclado, né, armazenaria essas informações nesse player input, né, e aí a gente teria outro script chamado player movement, que acessa esse player input, e a partir dos inputs que foram pressionados, a gente movimenta o personagem, tá? E a gente teria outros scripts aí relacionados, tá? Mas a ideia é essa, tá? Eu vou fazer um exercício aqui bem rápido para vocês. Eu já estou com a Unity aqui aberta aqui já, tá? Eu já fiz a preparação do nosso sistema de input aqui, olha só, na Unity, né? Unity 6, tá, gente? A gente está utilizando aí o novo sistema de input da Unity, tá? Eu já gerei a classe aqui também, tá? Quem tiver dúvida de como gerar essa classe, depois que você gerou aí o seu input system action, né? Caso o seu não tenha sido gerado automaticamente, a gente clica nessa opção Generate C# Class, marca ela, clica em Apply, ele vai criar esse script, né? Essa classe com todas as informações complexas que a gente precisa acessar para manipular os inputs do jogo, beleza? Feito isso, também já fiz aqui a organização das minhas folders, né, das minhas pastas, e aqui em scripts eu vou criar aqui um script chamado de player, opa, tem um L maiúsculo ali, player inputs. Eu vou deixar com player inputs, tá, gente? Porque a gente tem um componente player input aí, e para evitar dar algum problema, eu vou deixar com um S aqui no final, tá? Player inputs. Esse script, pessoal, a gente vai aplicar o conceito de SRP, tá? De responsabilidade única. Qual vai ser a responsabilidade desse script? Ele vai apenas fazer leitura e capturar os nossos inputs do teclado, do joystick, do touch, enfim, tá? Ele vai capturar os nossos inputs, tá? Então a gente vai abrir ele aqui. Enquanto ele está abrindo, eu vou voltar na Unity, eu vou criar outro script. Eu vou chamar aqui de player movement, tá? E vou criar também um último script para a gente fazer um exemplo mais didático para vocês aí, tipo em tempo real, né? Eu vou chamar aqui de health, tá? Deixa eu ver se eu escrevi certo. Opa. Aqui, ó, health, tá? Então a gente tem aí três scripts, tá? Se a gente não fosse utilizar o SRP, a gente poderia fazer tudo isso em um script só que aí isso se encaixaria no que a gente chama aqui, né, de classe God Class, né, ou classe Deus, né, onde a gente tem várias
várias responsabilidades no mesmo script. Então isso não é interessante, tá? Então criei aqui as três classes, né? Os nossos três scripts. Deixa eu carregar aqui o nosso health. Beleza. Deixa eu ver se ele está fazendo aqui já a atualização. Eu tenho que sempre colocar isso daqui porque ele fica recusando o Microsoft Defender. E eu não gosto de deixar autorizado não. Beleza, a gente tem o nosso player inputs. Eu vou deletar, pessoal, essa parte aqui, né? E o que a gente precisa pensar é o seguinte, quando a gente vai trabalhar com o SRP, né? Como a gente tem que trabalhar com responsabilidades únicas, a gente não pode fazer acoplamento de componentes, tá? A gente não pode fazer o engessamento de scripts, um dependendo do outro, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou dar um exemplo aqui do SRP, mas já fica atento para vocês que geralmente que a gente pode estar utilizando ali uma forma mais modular, né, de informações, que seria, por exemplo, usando Unit Event, tá? Para mandar essas informações aí para os outros scripts sem ter a necessidade de deixar acoplado, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai trabalhar só com SRP por enquanto, então fica tranquilo. Com o nosso script player inputs aberto, né, eu tenho o nosso, deixa eu ver como que eu salvei lá, eu acho que é a input action, se não me engano, input system actions, tá? É esse daqui, ó. No meu caso eu criei esse daqui, tá? Eu vou chamar ele de actions mesmo, só que aqui tem que ter um tracinho. E eu vou instanciar ele aqui no nosso awake. Deixa eu instanciar ele, actions, recebe new input system actions, tá? Pra gente carregar essa instância aí. Ele deu erro aqui porque ele fez outro aqui embaixo. Ou eu fiz, não vi, sei lá. Beleza, fizemos aqui a nossa referência do nosso input system actions, né? Eu vou ativar esse mapa, tá, gente? Private void on enable. Eu vou ativar e vou deixar a opção de desativar também aqui, caso o objeto seja destruído, tá? Beleza, feito isso, a gente vai chamar aqui também um método de atualização, um update, e aqui a gente de fato vai fazer ali a captura de inputs, tá? Mas para isso a gente precisa, né, definir onde a gente vai armazenar essas informações. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar uma propriedade, tá? Vector2, eu vou chamá-la de move a input, e vou deixar o set privado e o get público, beleza? E aqui no nosso update a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar o move a input e vai receber aqui o nosso actions.player.move.readValue vector2. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, em tempo de execução, eu estou armazenando, né, os nossos inputs do teclado, né, em vector2, né, que é o x e y, e armazenando isso aqui no move input, que também é uma propriedade aí pública do tipo vector2, tá? Então aqui a gente já está fazendo a captura do nosso teclado, dos nossos inputs, tá? Esse é um exemplo aí bem prático, tá bom? Então a gente tem aqui aplicado, né, o SRP, a gente tem o sistema aí, o conceito de SRP, que é de responsabilidade única, né, para esse script, tá? Ele delega, ele só tem uma responsabilidade, que é a captura de inputs, beleza? E aqui no nosso player movement, a gente precisa fazer, né, o seguinte, pensar o seguinte, o nosso player movement, ele precisa fazer somente a movimentação do nosso personagem. Então a gente vai chamar aqui um private rigid body 2D, nosso jogo é um 2D, tá? Eu vou instanciar esse, ai caramba, nesse caso aqui eu vou deixar assim mesmo, esse rigid body, tá? E a gente precisa também, pessoal, referenciar o nosso script de movimento, né? Que no nosso caso lá é o player inputs. Então eu vou chamar aqui, ó, player inputs, vou chamar de inputs. Também aqui no nosso awake eu vou chamar aqui os inputs, tá? E referenciar o componente, beleza? Porque eles vão pertencer ao mesmo objeto.
tá? Nesse exemplo aqui, tá, gente? Aí, beleza. Feito isso, a gente tem aqui, né, o private void, o fixed update, que é o nosso método de atualização da física da Unity. O da gente utilizar aqui para capturar a movimentação, a gente não tem, tá? A gente não vai usar o de atualização por enquanto, porque a gente vai movimentar o personagem de acordo com a informação do nosso inputs, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar aqui, olha só, o rb.linear velocity, recebendo um new vector2, e para onde que eu vou movimentar esse personagem? Eu vou movimentar de acordo com o valor de inputs.move, input x, vezes quem? Eu preciso colocar uma velocidade, deixa eu definir aqui uma variável pública, float speed, eu vou pedir letra maiúscula aqui, eu acho que, calma aí, deixa eu arrumar, é speed mesmo. Então a gente vai multiplicar por speed, e aqui a gente vai manter, né, sem alteração o nosso componente aqui no eixo Y, tá? Então desse jeito aqui, pessoal, a gente já tem o nosso personagem se movimentando na nossa cena, né? Por que que isso funciona? Deixa eu só implementar aqui o namespace, ele está reclamando aqui, vai reclamar em todos, e é bom a gente sempre usar. Aqui a gente não precisa, tá? Do monobehavior. A gente não precisa, tá? Aqui eu posso colocar até como abstrato, mas não vou deixar assim por enquanto, mas a gente pode deixar como abstrato mesmo, tá? Porque ele não vai capturar informações da Unity Engine em si, beleza? Nesse exemplo aqui. Temos agora o nosso player de movimento, né? Nosso script de movimento, e aqui a gente aplicou também o nosso princípio de responsabilidade única. Por que que a gente aplicou aqui? Porque a gente está simplesmente movimentando o personagem. Então, imagina que se eu quiser de repente adicionar algum tipo de captura de input aqui, de alguma outra tecla, de algum outro mapa, a gente não precisa mexer aqui. Entende? A gente mexe aqui no input e aqui, de acordo com o que a gente quer manipular, a gente define essas opções aqui no nosso player movement, tá? A mesma coisa aqui, pessoal, no nosso health, tá? A gente, por exemplo, se a gente tiver uma variável pública, float, eu vou colocar aqui como health, mas até como autocomplementou ali, vou chamar um método privado aqui, private void, vou chamar de, take damage float damage, e aqui a gente faz aqui o valor, né? E aí, se a gente pode até fazer uma verificação aqui, olha só, menor ou igual a 0, a gente chama aqui game over, né? Então, olha só, a gente tem aqui o nosso input, player inputs, ele tem o conceito de SRP aplicado, tá? Ele tem só uma responsabilidade. A gente tem o nosso player movement, ele também tem o conceito SRP, ele tem somente uma responsabilidade, que é movimentar o nosso personagem. E a gente tem o nosso script health, que ele também tem o conceito SRP. Porém, se você pegou o conceito, já entendeu como funciona, a gente não pode chamar aqui um game over explicitamente, né? Porque a gente não estaria aí aplicando 100% SRP nesse script, tá, gente? A gente não poderia chamar ali por referência um game over, não é interessante. Aqui a gente poderia chamar, olha só, chamar um evento de game over. Aqui, tá? A gente poderia acionar um evento aqui e aí o nosso painel com o game over ouviria ali, ou escutaria o evento e acionaria ali nosso painel de game over. Aí seria mais interessante, tá? Mas é isso, pessoal. Eu espero que esse conceito, esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem, né, essa parte aí do Solid, né, que é o princípio da responsabilidade única, né, o SRP. É um conceito bacana de vocês aprenderem e começarem a aplicar, tá, com frequência, porque olha só, pode ser que muitas das vezes você vai criar um projeto pequeno e você queira fazer tudo num script só. Olha, não está errado, tá? Não está errado. Dá para fazer? Dá para fazer. Fica bom? Mais ou menos. O problema é quando surgir os problemas, entendeu?
E aí você precisar fazer alguma manutenção, geralmente vai ficar mais complicado, porque você vai mexer em um lugar, vai alterar em outro, e aí isso não é interessante, porque você teve ali várias responsabilidades no mesmo script. Beleza? Então, para ter um script mais modular, um script mais profissional, um script com uma interface ali, um visual mais profissional, é interessante que você aprenda ali sobre os princípios do Solid. Beleza? Eu espero que esse vídeo ajude você. Se não ajudou, se ajudou, se você gostou, se não gostou, e se você gostou muito, mesmo assim, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito. E se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários ou manda no chat que a gente responde o mais rápido possível. Até o próximo vídeo, um abraço, fui!